Se você tem uma Bíblia, você abre no Salmo 126, o versículo é o versículo de número 4, 5 e 6. Fazer uma leitura para a gente meditar nessas palavras do salmista. Diz assim: Senhor, traze os nossos cativos de volta, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto do Negueb. Eu gosto mais dessa outra tradução aqui que diz o seguinte, eu vou ler as duas. Li essa aí, a outra diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Aí veio o segundo verso, porque essa tradução é da King James, atualizada, é uma Bíblia, uma linguagem bem recente. Eu gosto mais daquela linguagem mais tradicional, revista, corrigida e atualizada. Aí vamos ver a segunda parte do verso, versículo 5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Versículo 6. Aquele que parte chorando enquanto lança a semente, retornará entoando o cântico de louvor, trazendo seus feixes. Amém? Agora eu vou ler na tradução aqui que eu gosto. Vamos lá. Diz assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Graças a Deus. Podemos acenar. Essa... Tá aí. Quem sai andando... os dois versos dá igual. Só o primeiro que eles têm uma diferença. Eu quero nesta noite conversar um pouquinho com vocês, baseado nesse texto que eu li aqui. Quero falar sobre sorte. Amém? Que é o que não diz na outra ali. A outra não fala sorte. Fala outro sinônimo, né? Eu quero falar sobre sorte. Vocês já ouviram pessoas que falam assim: eu não tenho muita sorte na vida? Você já ouviu gente que fala assim? Para mim tudo é mais difícil. Para mim as coisas nunca dão certo. E tem pessoas que carregam sobre si no ombro, essa expectativa negativa de que para ele tudo que tem que ser um pouquinho mais difícil, que para ele as coisas nunca são fáceis, que ele tem que realmente se esforçar muito e mesmo lutando muito, ele nunca consegue atingir um objetivo. Quando a gente para pensar em sorte, como diz aqui a Bíblia, o que é sorte na verdade? Eu fui ver uma definição de sorte, diz o seguinte, que é uma força invisível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida, alguma coisa que alguns chamam de destino. A palavra destino significa uma direção, um rumo que a pessoa está tomando. E geralmente as pessoas podem ter esse sentimento muito ruim, às vezes, de que não tem sorte, de que para ele é tudo mais difícil. E a pessoa vai alimentando isso, e tudo que ela pensa para si, ela já vai percebendo, sentindo dentro de si uma dificuldade que ela mesma coloca dentro de si por conta exatamente daquilo que já está na cabeça, que para ela tem que dar errado, tem que dar, as coisas têm que não acontecer do jeito que ela espera. E tem gente que já fica assim, esperando isso, esperando dar errado alguma coisa, porque às vezes a sequência é tão grande, se torna tão recorrente o fato das coisas darem errado, que a pessoa então já sempre espera alguma coisa realmente acontecer para não se concluir, muitas vezes, aquilo que ele já está tendo uma expectativa. Eu quero, nesta noite, falar com você sobre o povo de Deus. Eles estavam vivendo isso. Eles viviam um período de total pessimismo com relação à vida, com respeito ao amanhã, com respeito às suas próprias expectativas. E a razão pela qual eles estavam vivendo isso é porque eles estavam vindo numa sequência de coisas que estavam dando errado. E essa sequência de coisas que começaram a dar errado levou o povo de Deus a uma situação
que foi a situação, talvez uma das piores que eles viveram na vida, dentre tantas outras situações piores ou difíceis que eles viveram, era exatamente a situação que eles estavam vivendo. E a situação era uma situação de perda. Eles perderam tudo que você possa imaginar que um ser humano tem, eles perderam. Em termos de bens materiais, eles perderam tudo o que tinham. Mas eles perderam mais do que bens materiais. Eles perderam a dignidade. E quando você perde a dignidade, você tem aquela sensação de que você não vale mais nada. Algumas pessoas, quando perdem a dignidade, que não se sentem mais dignos de nada, alguns acabam enveredando pelo caminho, muitas vezes, da bebida, da embriaguez, e uma forma de fugir de si mesmo. Quando as pessoas tentam fugir de si mesmo, elas tentam procurar qualquer coisa que não somente afogue as suas mágoas, mas que tire delas a consciência da realidade em que estão vivendo. E muitas vezes nós temos, essa necessidade de tentar fugirmos de nós mesmos. E sempre que nós tentamos fugir de nós mesmos, essa fuga está diretamente ligada a uma situação, alguma coisa vivida, algo que foi muito traumático, algo que foi muito marcante na vida da gente, algo que chegou e simplesmente nos condicionou a ideia de que não temos importância, de que não temos tanto valor assim, e há aquele momento em que parece que tudo perde o sentido, a ponto de nós não lutarmos mais por nada, porque até mesmo tudo aquilo que imaginamos ou pensamos que podemos lutar, nós não vamos conseguir, unicamente porque perdemos tudo. Até mesmo a esperança de poder conseguir, ou de poder ser, ou de poder atingir algum objetivo que de repente possa passar pelo nosso coração. Uma pessoa, quando se sente assim, ela está em um estado de morte da alma. E quando a alma da gente morre, tudo perde o sentido. E morrer a alma é perder exatamente as expectativas positivas das coisas, é perder a esperança, é quando a pessoa chega e acha que não tem mais jeito para nada e ele começa a se sentir um projeto falido da natureza ou de si mesmo, a ponto de não acreditar mais numa virada de mesa e na mudança real das coisas. Eles estavam vivendo isso, essa indignidade, ou essa falta de dignidade por conta de algumas situações e rumos tomados na vida. Às vezes nós nos sentimos assim. Sempre que alguma coisa dá errado para nós, dependendo da pessoa, cada um tem uma forma diferente de reagir às suas frustrações. Cada pessoa tem uma forma diferente de reagir aos seus fracassos. Para muitos, o fracasso é somente uma mola que está no fundo do poço, que impulsiona a ir mudar aquela realidade, e para outros é simplesmente uma situação sem volta, onde ele chega e simplesmente se condiciona a ideia que não tem mais para onde ir, que tudo acabou. E esses sentimentos são os sentimentos que Deus não quer no coração do seu povo. Deus está querendo que cada um de nós, ainda que venhamos perceber que nem sempre a nossa força é sobrenatural, é extraordinária para poder lidar com tudo e para poder superar tudo, mas Deus está querendo que venhamos simplesmente acreditarmos acima de qualquer coisa que nós temos um Deus que cuida da gente. Nós temos um Deus que cuida da nossa vida e que é capaz de trabalhar transformações e mudanças que nós não temos realmente condições de efetuar em nossa própria vida, mas que Ele tem esse poder para operar essas transformações quando nós permitimos que Ele venha agir na nossa própria vida. E Deus estava tentando dar esse convencimento.
Por que eles estavam assim, vivendo essa situação de total indignidade? Porque eles perderam tudo, perderam a dignidade até mesmo de decidir por si, e eles acabaram se tornando escravos, e a razão pela qual que eles se tornaram escravos foi porque eles fizeram algumas escolhas erradíssimas. Eles perderam a bênção de Deus e o apoio de Deus na jornada das suas próprias vidas. As coisas foram dando para trás e passaram a viver um real retrocesso das suas vidas. E quando eles viveram aquele retrocesso, eles não imaginavam que poderiam realmente mudar aquela realidade. Só que eles foram orar para que Deus mudasse essa situação. Mas na verdade eles já estavam orando por orar. Porque já tinha passado muito tempo e nada tinha acontecido. E como as coisas não tinham acontecido, parecia que eles estavam marcados e fadados a viverem aquela situação de total fracasso. Foi aí que Deus veio, entrou na história e resolveu mudar tudo. Mudar tudo na vida deles. Deus resolveu pegar aquela situação aparentemente sem saída, uma situação sem solução. Ele trabalhou para que aquela situação mudasse. E depois que ele trabalhou, a história conta que Deus arranjou um libertador para eles. E quando Deus arranjou um libertador, o libertador chegou lá, os tirou da situação em que eles estavam, fez eles recuperarem tudo aquilo que eles haviam perdido, e de repente eles, que além de toda essa dor de perder a dignidade, estavam vivendo exilados, vivendo realmente fora da sua nação. Só vivendo com lembranças daquilo que eles tinham, do tempo bom em que eles viveram na terra deles, mas que agora eles estavam fora da sua terra, vivendo somente as boas lembranças, mas vivendo uma realidade totalmente diferente do que eles viviam. Agora Deus vem e recupera tudo e os traz de volta para eles voltarem a viver tudo aquilo que eles haviam perdido. Aí quando eles voltaram, eles fizeram essa música, que é o Salmo 126. Primeira coisa que eles falam nesse salmo, que eu não li aqui com vocês, que diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Diga glória a Deus. Quando Deus chegou e restaurou a sorte da gente, a vida da gente, a gente ficou como que estivesse sonhando, se acreditar no que estava acontecendo, diz o versículo 1. Ficamos como quem sonha, eles falaram. Quando Deus restaurou tudo, que Ele começou a fazer as coisas, a gente não estava acreditando que aquilo estava acontecendo. Nós ficamos como quem sonha. Aí no verso seguinte eles vêm e dizem o seguinte, que eu acho muito bonito esses textos aqui. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeitos, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos o quê? Alegres. Vocês sabem o que é isso aí? O efeito do que Deus começou a fazer. Quando Deus começa a fazer em nós as mudanças e nos tira muitas vezes daquela situação que nós estávamos antes, que nós achávamos em nossa vida irreversível, quando Ele vem e começa a fazer, nós passamos então a ter essa sensação de que não é verdade o que está acontecendo, que parece fora da realidade que estamos vivendo. Porque Deus, Ele tem esse poder de pegar essas situações
que você faz a leitura de algo irreversível, fazer uma mudança e uma transformação poderosa para mostrar para você, acima de tudo, que Ele não somente está contigo, mas que Ele é um Deus de transformações, de mudanças e que é todo poderoso. Talvez você esteja aqui carente dessas transformações, dessa mudança de realidade. Talvez você esteja aqui exatamente, quem sabe, procurando viver uma nova realidade muito parecida com essa realidade que eles viviam, para alguém que diziam que não tinha sorte mais para nada, que era o que eles falavam. A gente não tem sorte. Nós somos sem sorte. E de repente vem Deus, chega e começa a mudar a realidade da sorte. E quando eles passaram a viver essa nova realidade, tiraram daquela situação em que eles estavam lá no fundo do poço, onde parecia que eles estavam fadados a um fracasso eterno, que a vida não mudaria e que as coisas continuariam realmente permeada de situações de fracasso na vida deles, e que vem Deus e começa a mudar as coisas. Eles começam então a fazer a comparação e a percepção deles diante da realidade que eles viviam, como foi fazendo uma comparação com aquilo que eles conheciam da vida deles e do cotidiano deles, quando eles estavam na terra deles, de viver aquela realidade. E eles começaram então a ter lembranças. Falar nisso, lembranças é uma coisa que dá melancolia. Da melancolia da saudade, às vezes dá inspiração. Falar nisso, esses dias até foi o dia do aniversário do Gonçalves Dias, que fez a canção do exílio, no período em que ele passou 7 anos lá em Portugal, em Coimbra, longe daqui do Maranhão. Ele estava lá e o coração dele ardia no sentimento de saudade de voltar para a terra dele. E a lembrança veio, ele fez aqueles versos tão lindos por conta da saudade. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. E as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Isso ficou conhecido no momento de muita inspiração por conta da saudade. Eles estavam mais ou menos assim, com muita saudade. Aí Deus vem e diz, venham. E quando eles chegaram na terra, eles chegaram à conclusão que a vida deles passava por um processo de transformação, e eles pegaram a comparação dizendo que nem o deserto do Negueb. Deus tem poder para poder pegar uma situação estéril, uma situação seca, uma situação de vida sem saída, quando a pessoa realmente se sente totalmente improdutivo, porque nada mais é improdutivo do que o deserto na sua realidade. E quando você se sente assim exatamente, se sentindo totalmente árido, totalmente seco, totalmente improdutivo, sem possibilidade de frutificar por conta de uma série de questões relacionadas com a tua vida, vividas, que te marcaram, que te mataram aos poucos, que tiraram a tua alegria, ou que simplesmente acabaram com a tua esperança, que você está dentro de uma realidade semelhante a um deserto, como eles falam assim, comparando o deserto do Negueb. Deus sempre vem e surpreende com uma forma que você às vezes nem espera. Ele vem e torna possível alguma coisa que parece totalmente impossível. Pegar um deserto e tornar esse deserto um lugar árido, tornar um lugar cheio de vida, viçoso, verde, alguma coisa que é totalmente impossível dentro da realidade do deserto. E eles pegaram e se lembraram exatamente, Senhor, restaura a nossa sorte, eles pediu isso. Como a torrente no Negueb, que é o nome do deserto que tinha na terra deles. Um lugar seco, mas que de tempo em tempo Deus dá chuva seródia, chuva temporã, naquela chuva fora de época,
A água caía lá nos pontos mais altos e, de repente, quando a água descia desse deserto, esse deserto seco, árido, quando recebia aquela água das chuvas seródia, ele deixava de ser deserto e passava por um processo de transformação, e aquele lugar antes seco e árido tornava-se um lugar viçoso, cheio de verde, provando então que essa transformação podia chegar naquela situação improvável. Quando eles falam isso nesse salmo, a intenção é dizer para você exatamente isso. Que ainda que a tua vida esteja seca como o deserto, ainda que você realmente esteja se sentindo totalmente árido, totalmente improdutivo, Deus tem poder de fazer de forma semelhante ao que ele faz lá no deserto do Negueb. Ele tem poder de derramar água viva, água do Espírito sobre a sua vida e tirar você de uma situação em que você se sente seco, árido, desanimado, sem esperança, sem perspectiva, sem condições de se achar produtivo para alguma coisa. Deus vem com o seu poder e pode transformar a tua vida de uma maneira poderosa e criar uma nova realidade. Era isso que eles queriam falar. Aí depois eles vêm no Salmo e diz os versos seguintes: não parem de caminhar em direção daquilo que você quer. Ainda que esteja difícil, que essa caminhada seja dura, doída, difícil, e que você precise fazer ela chorando, derramando lágrima, ele está dizendo, continua na direção que você realmente precisa ir, ainda que tudo esteja completamente difícil e complicado. Porque o salmista diz que ele tem certeza de uma coisa, que quem sai andando e chorando enquanto semeia, semeia o quê? A oração, a esperança, a expectativa, a certeza de mudanças das coisas, pelo fato de estar fundamentado e firmado em Deus, na fé e na confiança que você deposita nele. Dizem eles que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo ou com alegria, trazendo os frutos dessa semeadura. De repente você tem ido, e esse teu ir em direção do que você busca, está sendo duro, está sendo com lágrimas. Não importa, continue. Porque diz o salmista que você vai conseguir colher frutos dessa busca e dessas lágrimas que tem te levado a acreditar na mudança de toda uma situação com respeito a você, com respeito à sua vida. E depois a parte do outro salmo diz o seguinte, verso seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho. Eu acho que já está o Salmo 127, mudou. Era até aí mesmo, né? É até aí o verso. Então vejam bem, irmãos, o que é que eu quero concluir dizendo para vocês. Se conta na história que quando eles voltaram para casa, foi dado a cada um uma quantidade de semente para eles voltarem, porque o lugar estava completamente abandonado, completamente árido. Mas não deram para eles ferramentas. E quando eles vinham de volta para casa, que eles passavam nas estradas em direção, as sementes que eles tinham, eles cavavam com as mãos e plantavam, e cavando com as mãos e plantavam até chegar no destino que eles realmente pretendiam chegar. E eles foram fazendo essa semeadura, que se tornou uma grande colheita lá na frente. Então, nesta noite, o que é que você está fazendo aqui? Você está semeando na presença de Deus as tuas orações. E às vezes essa semeadura que você está fazendo para Deus, muitas vezes é com lágrimas mesmo.
Você não parou de caminhar em direção daquilo que você tem como objetivo. E você está buscando. Às vezes chorando, às vezes buscando força para continuar caminhando em direção do objetivo. E a proposta do Salmo é para você não desistir. Porque se você vai chorando e semeando, você vai voltar para colher esses frutos que você está semeando agora de oração, de busca e de insistência na presença de Deus. Eu creio que Deus opera na vida da gente. Que Ele é que faz a obra que nós não estamos podendo fazer. E se nesta noite você está aqui, porque você está indo em direção de algo que é importante, que é determinante para você, e que vai te realizar como gente, como ser humano, não para de caminhar em direção do que você quer, porque a proposta do Salmo é essa, para você confiar, porque você está buscando um Deus que pode mudar a tua sorte e a tua realidade. Então deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. Amém? E para encerrar, eu mandei passar um filmezinho para vocês verem o que é que ele queria falar. Muda a nossa sorte como as torrentes no Negueb. É por causa disso aqui. O Negueb está hoje localizado no extremo sul da Palestina. Um lugar muito árido, um dos mais baixos da região. O deserto do Negueb é uma grande extensão de terra improdutiva. No entanto, quando a chuva serôdia, que cai abundantemente na região por um longo período de tempo, a água é armazenada nas partes mais altas da região. E quando transbordam, formam as torrentes, que invadem o deserto, trazendo grande inundação e transformando a terra árida em um rio que produz vida. Quando o rio desaparece pela evaporação, o deserto se transforma em um manancial com as mais belas flores e um verde onde somente no Negueb se pode encontrar.
Ó Senhor, faze com que prosperemos de novo, como as torrentes no Negueb. O Salmo está dizendo que é assim que Deus quer fazer na vida da gente. Vocês estão entendendo? Essa é a proposta do Salmo. Tentar dizer para você que não importa como as coisas estejam, deixa Deus entrar com as torrentes dele, que o que está seco, sem vida, sem esperança e sem possibilidade, Deus vem e com as torrentes dos céus, ele vem e transforma tudo. Então deixa Deus transformar a tua vida. Amém?